Pai Damião, você comentou uma coisa que eu achei muito interessante. Você usou um termo, você falou humanos ocos, né, de vazios, né, vazio por dentro. Você você comentou da questão da fertilidade. Isso é uma coisa que eu tenho percebido também, que cada vez mais casais estão tendo dificuldade em conseguirem ter seus filhos. As mulheres estão tendo dificuldade de engravidar, mas também eu entendo que esse termo oco de vazio talvez esteja relacionado com a emoção, com o sentimento, Sim. com a própria intenção, com a- o entendimento de propósito de si. Eu queria que você desenvolvesse um pouco mais sobre o que seriam esses humanos ocos. Humanos ocos, principalmente, que representam um perigo de ausência de uma magnitude das suas próprias almas. É como se os entrantes fossem se apropriando, ou seja, ovoides vão se apropriando e criando cada vez mais tamanho em vocês, seres humanos, e a frequência da sua alma vai diminuindo, 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 e esses entrantes vão ganhando cada vez mais corpo, numa espécie de substituição, inclusive, da guiança das suas próprias vidas, utilizando os dos seus corpos, contudo, perdendo a autonomia das suas almas, almas estas que estão ocas, ou seja, corpos que estão ausentes das suas próprias almas, não em totalidade, pois isso seria impossível, mas em uma magnitude, em uma escala muito grande. Então, o quanto precisa, sim, caríssimo, você falou da questão de reprodução, isto é uma realidade, cada vez mais será um grande colapso, pois a humanidade está deixando, não só por conta de escolhas, mas por ausência de habilidades orgânicas, biológicas. O corpo não está mais correspondente porque os corpos estão prejudicados, envenenados. Se vocês observarem no campo científico de vocês, neste ponto em específico, doenças que eram naturais de seres humanos com 80 anos, seres com 30, 40 anos e assim possuem. É verdade. E assim existe uma regressão colocada nos corpos de vocês em termos de capacidade de vivenciar. Vocês dizem muitas vezes que a expectativa de vida aumentou, mas eu ressignificaria esta frase e colocaria como os sobreviventes conseguirão chegar àquela idade que vocês dizem que é uma expectativa de vida. Por exemplo, a expectativa de vida do país de vocês se segue um pouco mais de 80 anos, acredito, mas acredito que só chegará aos 80 anos a pessoa que for uma sobrevivente, diante de tantas e tantas sequelas colocadas pelos campos nefastos alimentares. E alimentação, caríssimo, não só o que vocês colocam na boca, mas aquilo que vocês colocam em palavras, aquilo que vocês colocam em audição, aquilo que vocês colocam em visão, aquilo que vocês vivenciam em jornada, e as memórias vão sendo aglutinadas em todo o seu corpo. As memórias, elas vão instalando e, consequentemente, adoecendo as células de vocês. Se for olhar num campo microscópico, por exemplo, as mitocôndrias de vocês não são as mesmas dos pais, dos avós de vocês. Justamente a mitocôndria, o campo central celular, a responsável por empreender a respiração celular. A citologia orgânica de vocês está alterada e, consequentemente, se fala em alteração de DNA. Por favor, caríssimos, sim, inevitavelmente vocês estão alterando a própria espécie de vocês e produzindo espécies cada vez mais doentes, cada vez mais colocadas em colapsos de finitude mais curta. Sim, vocês sabem que vocês são finitos, existe uma estruturação de expectativa de vida curta, mas cada vez mais vocês estão encurtando a vida dos seus descendentes, pessoas que assim estão colocadas nas suas linhagens físicas. E o oco
está acreditado, sim, por este ponto, mas também pelos entrantes, que cada vez mais vocês estão se tornando suscetíveis aos entrantes e, consequentemente, a baixa frequência do seu espírito e uma substituição cada vez mais sutilizada por seres que já estavam na espreita há séculos, há milênios, seres que perderam muitas vezes diante da queda da grade energética do planeta, da rede cristalina que havia no planeta, e assim estão na espreita há milhares e milhares, milhares de anos, para justamente poder introduzir aos poucos na espécie humana, distraindo a espécie humana para este caos e que cada vez mais vocês, enquanto viventes, residentes, entendam como muito natural vivenciar o caos. Um exemplo, caríssimo, do estado oco do ser humano. Vocês vivenciam várias guerras civis no planeta de vocês. Como vocês se comportam diante disso? De uma forma natural. Vários países, várias nações em África vivenciam guerras há décadas. E como vocês acreditam isso? Com naturalidade, com normalidade. Outras nações estão em colapsos, ameaçando não só guerras biológicas, mas diversos outros armamentos letais para a humanidade. E como vocês vivenciam isso? Prefiro não falar para não me comprometer e, consequentemente, não atrair aquela guerra para a minha nação ou tantas outras, sim, comportamentos como se nada estivesse acontecendo. Similar como, na casa vizinha, a sua, você escuta atos de violência e então você liga o seu aparelho de som e coloca em um volume muito alto a ponto de não querer ouvir aquela violência para não se comprometer com a sua vizinhança e assim entrega a própria sorte os seus vizinhos. Assim são os fatos que estou falando enquanto nações. Nações que decidem recuar e, consequentemente, atribuir que cada um siga as suas jornadas particulares individualizadas. Caríssimo, isto é um caos de um ser humano oco, de seres humanos ocos. São seres humanos. A irmandade, como vivenciar? Foi-se passado o ceifador primeiro do vírus, que assim vocês vivenciaram, que já falei, e povos de África receberam praticamente 8 a 12% das vacinas. E como o planeta vivencia isso? Com indiferença. Pois os povos de África, como povos originários, uma das fontes originárias do planeta Terra em sabedoria, o berço das grandes civilizações que traz em África, e acredita como se fosse uma espécie de necessidade de extermínio a tais povos. Caríssimos, vocês vivenciam em um país que, por meio da Pangeia, antes da Pangeia, deste fenômeno natural de reestruturação das placas tectônicas planetárias, vocês eram África. Existia uma unicidade, e não natural do que isso, vocês são pulsantes destes povos, dentro de uma unicidade de liturgias muito naturais. Vocês, enquanto brasileiros, são povos litúrgicos, ritualísticos. Vocês fazem uma saudação natural aos campos naturais imperceptivelmente. Ao vocês vivenciarem um ato de contemplação ao dia, ao vocês vivenciarem uma jornada mínima natural, vocês estão em conexão aos seus ancestrais de milhares de anos, que muitas vezes foram fagulhas iluminativas, fractais das suas almas que vivenciaram a jornada de uma primeira construção há 45 mil, há 40 mil anos.
da civilização humana neste planeta. Então, caríssimos, o estado oco do ser humano precisa ser observado com uma urgência. O estado oco moral, o estado oco ético. A moralidade está oca do planeta por conta de algumas dessas razões que assim mencionei. A indiferença para as coisas que estão acontecendo para não tirar do conforto da sua vida, pois talvez seja travestido em que eu já tenho muitos problemas a cuidar da minha jornada, a vivenciar as jornadas alheias. Caríssimos, se você é o outro e o outro é você, se estão todos dentro de uma teia de unicidade, de aprendizados universais, inevitavelmente o que você deixa de vivenciar em aprendizados junto com o outro, você vai vivenciar de maneiras reflexas, sim, na sua jornada. E talvez seja por isso que se coloca também um paradigma da lei, de uma das leis das polaridades do equilíbrio. Enquanto houver desperdício, haverá fome no planeta de vocês. Então vocês querem vivenciar campos de sustentabilidade e ao mesmo tempo pouco se importando como estão os seus restos e resíduos, pouco fazendo exatamente para reduzir em máxima quantidade os resíduos que vocês produzem. Vocês sabem que vocês estão danificando há séculos a camada de ozônio e mesmo assim vocês vivenciam as jornadas de veículos e de outros artefatos que prejudicam a camada de ozônio por meio da produção do gás carbônico exageradamente. Vocês produzem produtos de indústrias que produzem este campo letárgico ao próprio planeta. Letal, falei letárgico, letal ao planeta de vocês. Então, caríssimos, isto é um estado oco do ser humano que precisa ser observado com urgência para que isso não entre ainda mais em um colapso. O fato de você já estar ouvindo estas provocações, e aqui são provocações, não são verdades absolutas, são provocações espirituais para que cada ser possa observar qual o seu papel dentro deste planeta e quais os campos que estão possíveis a serem vivenciados, e tenho certeza que são diversos, para não se tornar um ser oco, mas um homo oco, mas sim um homo universalis, um homo integralis. Este próximo passo que sairia do homo sapiens sapiens seria o homo universalis, o homo integralis, aquele ser integrado ao homo comuna. Então, caríssimos, de forma resumida, este seria um homem oco, um ser humano oco, não é? Sim.